Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Hoje, juntamente com os professores Vinícius, a graduanda monitora Silvia, que não pôde estar presente hoje, e a graduanda Giovana, iniciaremos mais um tópico da disciplina optativa Educação, Estado e Poder. Este tópico é representado pelo tema Compreender os objetivos das teorias de Estado. Nessa semana, teremos como convidado o mestre e professor Vinícius Scherch, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, em 2019, especialista em Administração Pública pela Unicesumar, em 2014, em Direito e Processo do Trabalho pela Unopar, em 2015, e em Direito Constitucional Contemporâneo pelo IDCC, em 2018. Graduando em Gestão Pública pela Unopar, em 2015, e em Direito pela Faculdade Cristo Rei, em 2010. Integrante do grupo de pesquisa da Academia Brasileira de Direito Constitucional em 2017 e intervenção do Estado na vida das pessoas, Intervepse, também em 2017. Além do grupo também Democracia e Direitos Fundamentais em 2018. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, professor de Direito na Universidade Norte do Paraná, Unopar, e essas são, pelo menos, algumas considerações sobre o professor Vinícius, que faz parte também do nosso grupo. Seja bem-vindo, professor Vinícius. Olá, boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesse momento, né, nesta aula que a gente vai ter hoje, estudar um pouquinho, né, de conceitos básicos de Estado, de teoria do Estado, como que isso se comporta, como que isso vai funcionar no século XXI. Gostaria de agradecer a Marcela, né, pela breve resumo aí do currículo. Até acho que foi coisa demais, mas tá bom, né? Eu espero que a gente tenha uma aula bem produtiva, que a gente possa efetivamente discutir os temas, até porque Estado, direito e política acabam se imbricando muito com a educação, ponto em que a gente consegue dar toda a adesão da disciplina que a gente estuda para o curso de pedagogia, né? Já que a educação não vai se resumir a ensinar aquilo que está constante desliga na nossa mente, mas ela precisa emancipar os cidadãos e formar consciências críticas. Dessa maneira, eu passo agora a palavra para o professor Vinícius, que vai também falar um pouquinho com a gente nessa noite. Olá, boa noite a todas e todos. Realmente é muito bom estar aqui com vocês, sobretudo porque quando estamos aqui é sinal de que estamos bem, né? Temos saúde, temos presença, estamos estimulados e estimuladas para mais uma noite, para mais uma confraternização, digamos assim, ainda que por essa modalidade remota. Mas, ainda que desse modo, né, procuramos fazer o melhor possível para que a nossa estada aqui seja proveitosa do ponto de vista humano e também acadêmico. De fato, essa conjugação, digamos assim, Estado, poder, educação, política, essa conjugação por si é praticamente infinita. Eu não vou nem me referir às eleições de ontem, porque, por exemplo, só tomando esse dado exclusivo do segundo turno, bastaria unicamente esse critério para que a gente observasse uma infinidade de avaliações possíveis. Aliás, uma parte da manhã hoje, eu passei em outro grupo com outras pessoas, enfim, debatendo, alimentando, participando de um debate
exclusivamente sobre o processo do segundo turno de ontem. O que me levou a essa conclusão que eu trouxe nesse momento para você. Professor, com licença. Fala um pouco mais próximo ao fone, que eu acho que as pessoas não estão conseguindo ouvir bem. Obrigada. Há uma infinidade possível, então, de avaliações, né? Tomando por base unicamente esse processo eleitoral de ontem. Estou com a mão aqui e segurando a gata também, porque ela quer subir aqui no notebook. Daqui a pouco ela aparece aqui na filmagem. Mas, enfim, então, saindo um pouco, porque esse é um debate que, na verdade, é ideológico, né? Eu vou apresentar para vocês uma ideia, pelo menos que seja uma ideia inicial, do que se chama, em teoria do Estado, especificamente, de personalidade jurídica do Estado. E vou fazer um breve recorte, mas é bem breve mesmo. Esse recorte aqui, só para contextualizar, de certa forma, ele é parte de um livro, ainda não publicado, não sei se vou publicar, que é sobre teoria do Estado. É um livro que eu escrevi há alguns anos, tem praticamente 400 páginas, mas teria que fazer tantas adaptações, digamos, temporais, né? E eu não sei se compensa fazer essas adaptações ou escrever um novo. Esse é sempre um dilema, né? Enfim, mas esse recorte que eu preparei hoje, creio que ele nos capacita a, pelo menos, adentrarmos um pouco nessa temática, nessa seara, chamada de personalidade jurídica do Estado. E assim, então, como sempre, trago aqui um resuminho e vou tentar ler para vocês da maneira mais objetiva, clara e pausada possível. Aí as dúvidas ou incompreensões a gente pode tentar arrematar na segunda parte. Então, iniciando. Para que serve ou servem a teoria ou as teorias do Estado em pleno século XXI? E aqui, então, a seguir são apenas meros exemplos. Exatamente para avaliarmos em que medida começa o público e onde termina o privado. Assim está ou estão essa ou essas teoria ou teorias no entorno das relações de direção ou de dominação, ou então de domínio, aquele dominus, né, aquela posse, entre o poder público efetivo, esse que a gente vê na Constituição de 88, por exemplo, e o real poder econômico, sobretudo do capital disruptivo, por exemplo. Uma abordagem pode ainda ser ideológica quanto ao fazer ou esperar que faça do Estado e do poder público. Vou corrigir uma coisinha. Todavia, outro questionamento se refere à estrutura e condicionamento institucional do Estado, o que se chama, na teoria do Estado, de personalidade jurídica do Estado, ou seja, a capacidade, faculdade jurídica que atribui um determinado poder a fim de que se faça algo. Mas, para compreendermos adequadamente o conceito,
inicialmente, é preciso afirmar que, por personalidade jurídica do Estado, subentende-se uma espécie de ficção jurídica. É a faculdade ou capacidade de agir do Estado para se impor como poder público. Na verdade, trata-se de uma corruptela do direito privado. Abre aspas. Uma denominação propriamente dada à personalidade que se atribui ou se assegura às pessoas jurídicas em virtude do que investem de uma qualidade de pessoa que as torna suscetíveis de direitos e obrigações, e com direito a uma existência própria, protegida pela lei. Aqui é um conhecido dicionário chamado de Plácido e Silva, conhecido daqueles na área jurídica. Seguinte, personalidade deriva do latim personalitas, de persona, e que compete a determinada pessoa. Portanto, em oposição ou mera distinção a uma qualquer pessoa, é uma pessoa em especial. É, portanto, também uma personalidade civil, advém do nascimento com vida, ou do nascituro, quando tem alguns direitos protegidos. Caberia aqui, por exemplo, lembrar os direitos de alimentação, né, próprios à alimentação. É uma capacidade de agir, que subentende-se com uma possibilidade de agir. Isso no âmbito do direito civil. A personalidade jurídica decorre de determinadas capacidades, ou mais especificamente, da faculdade de agir. Faculdade que deriva do latim facultas, de facul ou de facilis, fácil, e possui ampla e genericamente o significado do poder que se tem para que se faça alguma coisa, seja de ordem física ou de ordem moral. A capacidade jurídica, pois, exprime o próprio exercício do direito subjetivo da pessoa, exteriorizado pela facultas agendi, que quer dizer faculdade de agir. É o mesmo de Plácido e Silva. Portanto, decorre de uma capacidade bem específica. Facultas agendi ou faculdade de agir. É a capacidade de exercício dos direitos subjetivos. Constitui uma opção, inclusive, do direito de não fazer, de abster-se de agir, diferentemente da omissão, pois na faculdade há a presunção da liberdade, e no caso da omissão, há a presunção da obrigatoriedade do dever de agir. Por exemplo, prestar socorro a alguém. A ação do cidadão requer uma retratação do Estado. O principal objetivo interposto pelo Estado de Direito, mediante esta teoria da personalidade jurídica, é exatamente não violar o direito por ele criado ou admitido, como é o caso dos direitos humanos já recepcionados no Brasil. Em seguida, para sacramentar a necessidade de que o Estado deveria agir em certa sintonia
formulou-se a obrigação de servir à sociedade. Esse pensamento vem sendo construído desde o direito romano antigo. Assim, o Estado toma de empréstimo uma construção que é lógica do direito civil e deve refletir a noção de uma personalidade jurídica, como um complexo de faculdades e direitos que o homem possui em potencial. São qualidades atribuídas à pessoa e que a tornam apta para adquirir direitos e contrair obrigações. Contudo, cabe esclarecer que a facultas agendi, ou esta faculdade jurídica, não é sinônimo da obrigação de cumprir o que quer que tenha sido estabelecido. A obrigação é, antes de tudo, o resultado do exercício dessa mesma faculdade, que, na verdade, é a condição de estabelecer vínculos de forma livre e autônoma, ou seja, tudo remonta ao contrato social. A facultas agendi do cidadão decorre, enfim, da obrigação de o Estado não violar os mesmos direitos que o cidadão requer mediante esta sua faculdade de agir. O conflito social na ordem jurídica não só é regular, como é necessário, com o que se vê que Estado e poder constituem-se em realidade quando se efetiva a unidade política que respeita a pluralidade de interesses, aspirações, ideologias e visões de mundo. Uma fusão política temporária, nunca definitiva, porque é sempre baseada na pluralidade. Isto ainda deve oxigenar as visões mais estáticas acerca do positivismo jurídico ou político, que enfeixa a tese da personalidade jurídica do Estado. Trata-se de uma unidade de índole funcional, e não um critério ou meio de unificação total. Como mecanismo de regulação econômica, o Estado tem ainda o caráter de assistência vital, interferindo e regulando as mais notáveis condições da vida comum do homem médio. O que caracteriza esse Estado como um ideal Estado democrático, como sujeito uniforme de domínio racional, capaz de recepcionar os conflitos e de atuar no interior da organização da sociedade industrial. Isso é o que está na Constituição de 88. Essa condição em que se posiciona o Estado na era industrial revela que não há paridade entre a vontade estatal e a formação da unidade política. Exatamente porque outros sujeitos coletivos de direito atuam mais firmemente no contexto global, ao passo que, em regra, entre aspas, unidade política, Estado, coletividade, fecha aspas, tendem a formar um mesmo eixo de coexistência. Enfim, essa conexão entre direito e política será determinada pela ordem jurídica necessária. Portanto, determinada e não discricional. Essa também é a base
de uma espécie de controle social da personalidade jurídica do Estado. E que é qual? Então, na verdade, é a base instituída pelos direitos humanos. E quais são? São os direitos humanos, aqueles direitos universais, porque são tidos por naturais, naturalmente pertencentes ao ser humano. Na ótica do direito, constituem parte da pessoa humana antes mesmo dela ter sua personalidade jurídica, esta formal, ser assegurada ou decretada pelo poder do Estado em que tenha nascido. Em suma, costuma-se declarar para efeito de determinação jurídica e divulgação popular que esses direitos pertencem a todos nós, independentemente de credo, etnia, sexo, idade, poder aquisitivo, ideologia política, consciência política ou ainda consciência moral. Inicialmente é isto. Obrigado. Obrigado, professor. Agora eu passo a palavra para o professor Vinícius. Obrigado. Boa noite novamente, pessoal. Dando continuidade aqui, a gente poderia dizer, né, fazendo um gancho do que o professor Vinícius trouxe, né, Estado como um contrato social, né, Estado como um pacto, algumas coisas, né, de Rousseau, algumas coisas de Hobbes também, mas aí a gente já estaria numa situação de Estado moderno, né, que não seria tanto objeto da nossa leitura para hoje, né. No entanto, a gente pode, né, resgatar algumas coisas disso. Por exemplo, quando o Hobbes falou que o Estado ele acaba sendo efetivamente um produto de acordo de vontades que é materializado em uma espécie de contrato social. Ou seja, assim como uma empresa é criada, né, como uma pessoa jurídica é criada, a gente pode pensar o Estado sendo criado. E esse contrato social, se a gente pudesse fazer essa analogia, seria a própria Constituição. Quando a gente vê que a Constituição ela possui objetos, né, objetivos muito claros e que vinculam tanto o povo, que é uma das bases de constituição do Estado, como seus representantes também, que vão agir em nome desse povo. Bem por isso a gente tem a Constituição como o vínculo, né, por assim dizer, o nascedouro do Estado. E passado a isso, né, a gente observa que, por mais que buscasse a Constituição garantir, né, uma espécie de unicidade, de unidade, ao mesmo tempo, ela garante a todos a pluralidade, né, o pluralismo político, que vem trazido para a gente na Constituição Federal, quando a gente faz a leitura inicial dela, né, é muito importante a gente falar desse documento Constituição Federal, e logo no artigo 1º dela, né, da Constituição, da nossa Carta Política, a gente vê como que se dá a formação do Estado, né, a República Federativa do Brasil. O que é uma república? Uma coisa do povo, né, a res pública, né, coisa do povo, coisa aqui no sentido de objeto, de propriedade, né, retomando já aquelas bases que o professor Vinícius trouxe para nós. Dessa forma, a República Federativa vem composta pela união indissolúvel de Estado e município e do Distrito Federal, e com isso a gente tem uma dissipação do poder que vai ser muito importante para a gente entender que o poder não pertence a um só governante, que não pertence a um só representante do povo, mas que ele é exercido em níveis, né, em posicionamentos, em categorias, para que a gente consiga, então, lançar os olhos
para a parte à frente do artigo 1º da Constituição, ou seja, que a República constitui-se um Estado democrático de direito. E com isso, nessa ideia de poder dissipado, né, de poder execuível por qualquer dos representantes, respeitados os níveis, respeitados o pacto, né, aquilo que vem constante do contrato, a gente consegue extrair os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa, né? A Constituição ela toma essa tarefa quase que impossível de conciliar valor social do trabalho, né? Uma ideia eminentemente de socialismo que a gente observa dentro da Constituição, com livre iniciativa, né? Que é a ideia quase que base do pensamento capitalista, quando ele tenta se arvorar no liberalismo, né? Quando a gente fala de livre iniciativa, o capitalismo tenta se aproveitar disso para justamente tentar lançar as forças dele sobre a nossa Constituição, né? Então, vejam o que a gente consegue já extrair logo de início, a Constituição tentando estabelecer um médio, né, entre o liberalismo extremo e talvez aquele ideário social utópico que a gente não vai alcançar na sociedade para o nível que a gente está hoje, à medida de considerar o valor efetivo do trabalho. E, por fim, no inciso 5 do artigo 1º, a gente observa o pluralismo político, que pouco tem a ver com exercício de política pura, né? Mas é o exercício daquela política com o P maiúsculo, né? A construção da polis, né? A construção do locus onde a gente habita, onde a gente vive realmente, e que vai viabilizar para a gente a multiplicidade de ideias. Então, pluralismo político é diferente de pluralismo partidário, nesse sentido. Pluralismo político é a possibilidade que eu tenho de afirmar a minha religião, a minha opção sexual, né? O que eu entendo sobre família, o que eu entendo sobre o próprio direito, sobre a cultura, sobre a história, né? Isso é pluralismo político, a permissão da convivência de ideias, né? Os pensamentos de possibilidades, se a gente pudesse ligar ao que o Peter Haber ele fala. Mas, retomando um pouquinho, né, essa ideia de o que é efetivamente o Estado contemporâneo. O Estado contemporâneo ele vai surgir para nós, se a gente pudesse trazer para essa discussão, né, ainda que eu não seja um fã do positivismo nem nada, né, mas eu ainda tenho muitas bases, né, positivistas que eu utilizo, porque elas vão servir para a gente compreender conceitos, e é muito importante a gente compreender conceitos para a gente desenvolver nossos pensamentos, nossas ideias sobre as coisas. A gente pode pensar, por exemplo, no que o Hans Kelsen trouxe para a gente, né? Quando ele fala que o Estado ele surge como uma ficção jurídica, porque ele é criado pelos homens, né? Diferentemente de objetos naturais que são pré-existentes ou que são modificados pelo homem, o Estado ele é uma criação jurídica pura, né? Então, o que acontece quando a gente está diante do Estado como ficção jurídica? A gente não consegue observar a existência física e material do Estado, mas a gente consegue ver o Estado por representação, não é? Quem é que representa o Estado? Né? O povo, o representante, chefe do executivo. Vejam como que ele assume uma responsabilidade, né? Ele é o Estado personificado, ele não pode pisar na bola com os representados, por assim dizer, em uma democracia semidireta como a nossa, né? Mas vejam que a ideia de Estado, ela vem, então, formada, né, a partir de uma ordem jurídica nacional. Isso por quê? Porque o Estado ele vai existir, segundo o Kelsen, a partir de uma ordem jurídica nacional que vai se opor a uma ordem jurídica internacional. Mas muito cuidado quando a gente fala em se opor. Se opor à ordem jurídica internacional não quer dizer ser do contra, né? Ah, sou contra a ONU, sou contra os direitos humanos. Não, não é isso.
se opor à ordem internacional quer dizer que você existe, que você tem um lugar, né, que você é um ente que é único diante de outros países, né, que vai formar uma identidade, né? Assim como as pessoas existem, né, e a gente pode dizer que um existe para contrapor o outro, porque nós somos, ainda que iguais em direitos, né, e busquemos, né, uma igualdade em condições, nós temos características individuais que vão me contrapor. Por exemplo, eu posso me contrapor ao professor Vinícius quando eu tenho meus pensamentos, né, minha forma física, né, meu jeito de falar, mas nós temos um pensamento único quando a gente pensa que todos têm que ter direito a ter direitos, né? Que a Hannah Arendt afirmou essa frase, todos têm direito de ser cidadãos, né? E o que vai bastar para que a gente possa dizer que todos têm direito a ter direito? Nascer, né? A gente não pode nunca qualificar as pessoas pelas posições, né? Pelos status sociais, né? Entre tantas coisas. Mas feito esse paralelo, essa pequena ligação, a gente pode dizer que o Estado ele ainda tem elementos pré-existentes para que ele se materialize, né? Por exemplo, o território. Quando a gente fala de território brasileiro, né? O que é isso, né? É o espaço geográfico no qual pode-se exercer a soberania, né? E a gente tem, né? O território jurídico, tem o território político, tem o território geográfico, né? Cada um com suas características. Povo, né? O que é povo, né? Quem é povo, né? Um elemento de Estado, né? Povo é todo mundo, né? Povo não é ninguém, né? Quem é povo, né? Afinal, é a grande pergunta que o Friedrich Miller fez, né? Quem é o povo, né? E ele vai responder que o povo ele é um elemento que, embora seja único, né? Ele é todo fragmentado, né? Cada um de nós pode dizer que é povo brasileiro, né? E pode, por conta disso, tomar uma posição de cidadão ativo e contrapor a ideia de governo que é contrária àquele contrato social que a gente tinha comentado logo no início. Elementos que são mais imateriais do Estado, né? Soberania. O que é a soberania, né? Como é que a soberania vai funcionar? O que é poder? O que é cultura, né? Um elemento que compõe o Estado, a partir do Peter Haber, né? Ele fala da cultura também para a gente. Pessoal, estou falando demais, posso continuar?